volta com esse módulo, né, de finalizar esses bolos e toda a finalização do curso, tá? Então a gente vai aqui utilizar o buttercream que já foi ensinado, o bolo que tá aqui já foi pra geladeira. Eu só vou passar esse buttercream, não é uma decoração, eu só vou realmente fazer o fechamento desse bolo, que é como a gente manda assim pra loja. E claro, se o cliente fizer um pedido de um bolo diferenciado, com textura, com aplicações, com flores, aí a gente faz todo tipo de decoração. Mas aqui para o curso, o fundamental era trazer todas as minhas massas, meus recheios, a questão do meu mini bolo, do bolo no pote, trazer esse leque enorme para vocês aí de conhecimento e padronização, né? Em questão de altura de massa, quantidade de calda, recheio, tudo isso a gente já abordou ao longo desse curso. E agora eu apenas vou fazer o fechamento desse bolo e conversar um pouco com vocês sobre outros assuntos. Então vamos lá. Aqui eu tenho o meu cake board, né? E o meu buttercream. Vou colocar aqui no fundo para grudar esse bolo, para ele não sambar. Então a gente só coloca aqui. Pego o meu bolo, vou começar pelo de nozes. Vou tirar aqui do acetato. Só virar ele aqui. Opa! Como eu falei, eu deixei a parte do papel manteiga. Se vocês acharem que corre algum risco de esquecer, tira imediatamente, tá? Quando você vai fazer a montagem do bolo. Como eu tô acostumada, não tem o mínimo risco de eu esquecer, mas se vocês acharem que acontece, né, essa questão, então tirem, tá? Jamais mandar pro cliente. Então tá aqui, centralizado meu bolo. Vamos tirar o meu acetato. Aqui, o meu buttercream, ele tem que estar molinho, né? Para não ter a porosidade, você não casca no bolo, então ele tá bem molinho, ó. Você aquece qualquer coisa ali 10 segundinhos no micro-ondas, 5 segundinhos. Depende da região que você mora, nem precisa, aqui eu moro em Campos e é muito frio. Então ele nunca vai ficar nessa textura, sempre vai estar mais firme. A gente só vem aplicando, aqui eu vou aplicar primeiro uma camada bem fininha, onde eu vou segurar a questão do farelinho. Esse bolo estava na geladeira para estabilizar, tá, gente? Deixa eu já pegar isso aqui para não voltar ali no boa. Aí eu vou utilizando esse mesmo creme, passar uma fina camada. Só realmente para... Você pode estar utilizando o saco de confeitar na hora de aplicar aqui, não tem problema, tá, gente? Eu realmente tenho o costume de pegar a espátula e trazer essa camada fina para segurar o farelo, para depois eu vim aplicando o buttercream. Mas nada impede que vocês possam trazer também na questão de quando você trabalha, que seja com chantilly, da sua maneira, tá? Então, gente, eu faço assim, que aí vai aproveitando o mesmo buttercream, porque sempre tem um farelinho, então você não vai voltar pro bowl isso. Então eu acabo sempre fazendo isso. Eu venho pegando pequenas porções. Isso é a primeira camadinha que eu vou passar para segurar esse farelinho. Eu gosto de aplicando aos poucos, eu não gosto muito de desperdício, então se você já pega um monte do buttercream, começa a passar e tem farelinho, você perde ele. Então eu prefiro ir assim com calma mesmo, vem passando, gruda os farelinhos. Então aqui, ó, praticamente já fiz só a questão de selar esse bolo por causa do farelo. Aí você pode vir fazer trabalhos, né, de 2 cores, 3 cores. Você tem já todo o farelinho seguro aqui. Eu aqui não vou levar para a geladeira, mas vocês poderiam levar para a geladeira para dar uma estabilizada, mas eu vou direto, tá? Vou já direto. Eu vou dar só aquela alisada já, para já travar esses farelinhos. Algo bem simples, né, e rápido. Então, ó, como eu falei, eu vou direto, mas você poderia parar um minutinho, pôr ele na geladeira para isso aqui endurecer.
é sempre a melhor solução do que continuar. Mas, como eu tô aqui no vídeo, eu prefiro continuar para não ter que esperar esse tempo de ir para a geladeira, tá bom? Então a gente já vai direto mesmo. Aqui já fiz a minha primeira camada. Eu vou agora aplicar melhor o buttercream. Agora não preciso dessa outra, eu venho só aplicando mesmo. Aí você gira a bailarina, vem fazendo essa aplicação. E vem para as laterais. Esse bolo ele fica muito bom se você fizer um semi-espatulado, tipo do jeito que eu fiz, só essa pequena cobertura. Alisar ele e deixar o bolo aparecer, fica bem legal também. E a gente vai aqui passando, até cobrir todo ele, passa a espátula para alisar e faz um acabamento em cima. Então a gente já vai concluir nessa questão. Eu falei, só uma cobertura no bolo. Eu vou fazer um pequeno acabamento em cima. Como eu mexi em cima, a gente volta e dá uma mexidinha aqui de novo, né? Toda vez que a gente mexe em cima, a gente tem que mexer embaixo de novo. Eu só vou cortar as quinas, aí não precisa. Aí eu já vou fazer um trabalhinho bem simplesinho aqui de bico e finalizar. Esse aqui é o de nozes com damasco. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o creme de damasco e tô trazendo aqui o bico 22, mas o bico é um detalhe, vocês podem trabalhar com qualquer outro. E venho aqui, ó, e faço um trabalho de bico com o próprio recheio, tá, gente? Aqui é exatamente o recheio do bolo que eu tô fazendo esse trabalho. Como eu falei, eu não ia pôr na geladeira. Você poderia, pra tá fazendo isso também, dá uma estabilizadinha. Ele tem os pedaços, então só... Quando eu faço o bico em cima e o creme ainda tá mais mole, você acaba movimentando um pouco o creme. Mas você pode esperar um pouquinho, ainda mais que eu moro numa região mais fria, mas você pode morar numa região mais quente, é melhor estabilizar ele para depois vir fazer esse trabalhinho em cima, tá? É algo bem simples, algo de vitrine mesmo. Pela questão de se apertar, parar de apertar e puxar, só para fazer o pitanga. Aperta e puxa. Aperta e puxa. Então, como ele é nozes com damasco, eu vou colocar agora as nozes no meio. Para dar todo esse acabamento aqui. Você tem que limpar, né, a parte de baixo da base, para você levar para a vitrine. Bastante nozes, para ficar bem bonito, bem atrativo para o seu cliente. Vou só pegar o guardanapinho para limpar aqui para vocês a parte da base. Pode pôr nozes no pé também, se você quiser, tá? A gente limpa.
E aqui tá finalizado o de damasco com nozes. Agora a gente vai para outro fechamento. Isso sempre vai para a geladeira para estabilizar esse creme, que vocês veem que tá bem molinho. Eu optei para ir direto no vídeo, não parar, pôr em geladeira. Mas, né, a questão de estabilizar o creme sempre é muito bom, tá? Então, vamos pro próximo. Bom, aqui então, o nosso bolo de pistache, né? Mesma coisa, tirei da forma, tirei o acetato. Vou passar a cobertura exatamente no mesmo processo de damasco, tá? Ele é só a pequena finalização que é diferente. Mas essa questão aqui do fechamento é igual. Eu faço uma camada mais fina, onde eu vou grudar esses farelos e depois passo uma camada mais grossa e dou uma alisada. Então aqui realmente é só a questão de fechamento dos bolos na questão da vitrine. É algo bem simples, que funciona super bem na confeitaria. E claro, final de semana eu trago um diferencial, uma decoração de bolo, põe às vezes uma flor minha, põe às vezes macarrons. E aí você vai criando, tá? Aqui é só a ideia, a questão de mostrar para vocês como que eu trabalho dentro da confeitaria. Então, a questão de decoração realmente eu deixo aí a imaginação de vocês aí fluírem e fazerem belíssimos bolos decorados. Então esse aqui eu vou deixar mais estilo semi-naked, estou aqui fazendo a limpeza, só passei uma camada bem fina. E vou tanto colocar em cima, ó, pistache, ele valoriza muito, né, que por ele ter uma cor diferenciada assim, a gente pode abusar um pouco dele, trazer bastante pistache também. Cobrir bem ele. Não triturar muito o pistache, acho que nessa gramatura, vamos dizer assim, que eu trago, é bom porque dá uma boa visibilidade. Quando você faz só como se fosse um pozinho, aí perde um pouquinho o valor, porque ele é um bolo bem nobre, né? Pistache. Então, aí o que você pode fazer? Você pode colocar aqui, ó, e você vem encostando, para você fazer o pé também, para valorizar a parte de baixo dele também. Então a gente vem aqui, ó, para você não precisar pôr a mão e colando tudo. Vem trazendo. A gente põe aqui e vem colando ele no buttercream. Bem legal também, que você dá um foco na parte de baixo. Como eu falei, é um bolo de vitrine, né? Então a gente vai contornando todo o seu bolo. Vai ficando bem bonitão. Bastante pistache. É só trazer aqui, limpar mais um pouquinho, né? Deixa eu pôr. Limpar, que usa a casquinha do pistache. Deixa eu preencher um pouco mais aqui, eu gosto dele bem cheio mesmo. Não aparecendo muito creme. E aqui já tá ótimo. Bem convidativo, bastante pistache, valorizar a questão do pistache aqui. E vamos só prender esse aqui, que é mais soltinho. E tá finalizado aí o nosso bolo de pistache também.
Bom, agora a gente vai fechar o Red Velvet. Já fechamos pistache, noz com damasco. E ele é um clássico. Então ele realmente, a gente simplesmente vai passar ali um pouquinho do creme, retirar, porque precisa aparecer esse bolo. Esse bolo não pode ser fechado, senão ele fica como qualquer outro bolo. Claro, se o cliente falar, eu quero encomendar um Red Velvet, eu quero que ele, você passe o buttercream branco, buttercream, não tem problema, o cliente manda. Mas na vitrine a gente sempre mantém ele assim, tá? Aberto, bonitinho, aparecendo uma massa vermelha para mostrar o diferencial que ele tem. Tira o papel, como eu falei, se vocês acharem que corre o risco de esquecer, já não coloque com ele, tá? Só tirar, porque ele sempre faz a baguncinha, ele é mais crítico. Bolinho mais terrível nesse sentido, deixa eu ver se centralizei direito. Por isso que eu mantenho acetato, para eu ter a liberdade de movimentar o meu bolo. Porque se tá no bolo é um pouquinho mais difícil, né? Então a gente tira aqui o acetato. Vou pegar aqui o meu papel, limpar. Já a placa aqui, que já caiu um pouquinho. E vou fazer a mesma coisa com o buttercream. Vou colocar aqui. Ele tem uma questão de que ele mancha mesmo. Então a gente passa, não volta em hipótese nenhuma. E o que tiver de sobrinha a gente faz em cima para aproveitar todo o creme. Que a gente passa aqui, ó, ele automaticamente vai ficando vermelho, não tem como. Então, vamos só passar para subir o farelo, como sempre. Uma camada muito fina, agora só para dar uma umidade a mais também, para não ficar totalmente exposto, principalmente porque é um bolo de vitrine, tá, gente? Eu sempre falo, a vitrine, ela é sua amiga, mas ela é sua inimiga também. Você, quando tem uma vitrine, uma confeitaria, você foi aprendendo também na prática, né? Na questão de estar ali dia a dia. Sofri muito no começo para entender que a vitrine, se você deixar seus produtos ali aberto, eles vão ressecando. A vitrine é terrível. Então, nossa, eu sofri muito no começo, que eu queria que o produto tivesse contato em temperatura ambiente, é impossível. Então, vários momentos, se você tem ali um bolo todo de brigadeiro, um bolo de chocolate, e você tá na vitrine, ele é uma massa mais estruturada, onde vai chocolate, ele vai estar um pouco mais firme. O que você faz? Põe 5 segundinhos no micro-ondas. Você tem um cupcake na vitrine, você vai servir, coloca, porque não adianta. A refrigeração, ela tira toda a umidade do seu bolo. Então, ela é bem terrívelzinha. Por isso que eu falo, eu prefiro produzir pequenas quantidades e renovar minha vitrine quase que diariamente para evitar isso. Não é fácil, mas a gente consegue aí, com planejamento, preservar esse sabor, textura e maciez do bolo. Então eu prefiro sem, poderia deixar ele totalmente pelado? Sim, mas eu prefiro proteger ele um pouquinho, por causa de ele ficar lá na refrigeração. Por isso que aqueles bolinhos no acetato faz muito sucesso pra gente, ajuda muito estar no acetato, justamente para não ressecar. Então, não é à toa que a gente inventou esse bolinho no acetato. Ajuda muito quem tem confeitaria manter ali a qualidade do seu produto na refrigeração. Então, ó, tô passando um pouquinho, realmente é pouco, só para... Mas eu vou retirar quase que tudo, porque eu tô mantendo, selando, né, como eu falei, para esses gruminhos aqui do bolinho que vai esfarelando, que é normal. A gente tirar tudo. Então, ó, vou aqui, só já dar uma raspadinha nele. Ó, a gente mantém exatamente assim. Aí agora eu vou corrigir os buraquinhos, defeitinhos, mas a gente mantém ele exatamente assim, aparecendo o bolo embaixo.
Meu butter cream que ele tá bem molinho. Eu falei, eu desestruturei ele no micro-ondas. Eu acho que para a primeira camada, assim, como o bolo é muito macio, para não ficar arrastando muito, eu acho bem válido isso, trazer um butter cream bem molinho. Acho bem válido isso. Para evitar ali de ficar arrastando as suas massinhas para lá e para cá. Eu tô finalizando, vou limpar o tabuleiro. Tô corrigindo, ó, todos os defeitinhos. Vou passar a espátula de novo, de alisar. E ver se já foi o suficiente. A gente mantém toda essa questão de ser um clássico, onde eu quero que apareça mesmo no meu bolo. A pessoa identifica, né? Ela chega assim na sua vitrine e ela já vê que é um Red Velvet. Devido à cor. Então, ó, tô limpando aqui o tabuleiro, passando a minha espátula. Depois eu passo o papelzinho. Esse creme eu ponho em cima para não perder, como eu falei, ele fica manchadinho, então para não jogar fora, eu jogo tudo ele para cima para poder, eu vou tirar um pouquinho mais do creme aqui para ele aparecer mais no bolo, aqui também, tá perfeito. Coloco aqui, ó, aliso, aí eu não vou perder esse que ficou manchadinho, mantenho ele aqui em cima do bolo. Agora eu vou fazer um pequeno acabamento nele. Vamos lá, só fazer aqui então a base. E agora eu vou jogar o farelinho do próprio amasso. Só dar esses farelinhos aqui também. Mesmo processo que eu fiz no mini bolo, minha peneirinha de metal, e venho aqui cobrindo assim, ó, toda a parte de cima do meu bolo. Tem que ser essa peneira, como eu falei no anterior, um pouquinho mais grossa, de metal, que ela consegue separar bem o farelinho. Se você faz de plástico, ele vai engruvinhando aqui, não consegue. Ele tem que ter essa leveza, né? Da questão de você ver que tá todo soltinho aqui em cima. A gente pode caprichar, todo mundo gosta muito de ver esse bolo todo vermelhinho. A gente pode aí caprichar. Fechar bem ele, deixa eu pegar outro aqui. Bem nas pontas. Aí o que cai no tabuleiro? Ou você retira todo ele, ou vou mostrar também para você recolher ele pro pé, que também fica legal. Acho que aqui já fechou bem. Só baixinha, gente, eu não consigo olhar de cima. Na ponta do pé, para ver se tá tudo fechadinho, bonitinho. Deixa eu só aproveitar e lavar aqui a minha mão. O resto não adianta, ele suja mesmo. Faz as baguncinhas dos outros. Então, ó, ou você faz a limpeza ali, ou você empurra ele e encosta ele no pé. Aí, às vezes eu faço encostando, às vezes eu deixo limpo todo o farelinho. Aí você vem com o mesmo pão duro pequenininho, ó. Aí você vem recolhendo ele pra cá. Você já faz um pezinho nele. Aí muitas pessoas me perguntam, é você mesmo que faz as produções? Eu vou gente, totalmente. Totalmente eu, claro que eu tenho as pessoas que me ajudam, isso sem dúvida, né? Ninguém sabe fazer nada sozinho. Mas as receitas, tudo sempre sou eu mesma. Então, tá aqui, a gente limpa o tabuleiro.
papelzinho. Cozinha é isso, o tempo inteiro. Lava a mão, passa papelzinho, pega pano, limpa, pega o tempo inteiro. Limpando. Todo o vermelhinho em volta, para o tabuleiro não ficar feio. E é isso, ó. Os 3 bolos aqui finalizados. Os 3 clássicos ali da loja, que são sensacionais, Carchef. A gente vai ter a massa de chocolate também, né? Que vai ser colocado aqui no anexo. O de brigadeiro, que é o maior sucesso também. Eu vou agora conversar um pouquinho com vocês sobre precificação, sobre umas outras coisas, mas os bolos estão finalizados. Então, chegamos aqui ao final do nosso curso. Passei bastante conteúdo para vocês, todas as massas que eu uso na confeitaria, quase todos os recheios, eu tenho vários outros, né? Porque recheio a gente pode ter 20, 30, aí é conforme o cliente pedir a encomenda e você vai fazendo. Tá aqui nosso bolo de noz com damasco, maravilhoso, tem um sabor incrível. Façam, me marque, faça o recheio, me marque. Eu vou adorar ver que vocês estão produzindo, estão gostando. Tem aqui o Red Velvet, que é um clássico também, que é maravilhoso. Pistache. Tem também a questão de brigadeiro, né, que a gente está trazendo aí no anexo, que também é maravilhoso. São 4 bolos incríveis. Então não esqueçam, produziu, me marque, tire dúvidas. A gente tem a comunidade no Facebook. Aqui a gente falou sobre padronizar, né, altura, quantidade de calda, recheio. Isso é fundamental, a gente fazer essa padronização. Isso é muito bom, que você próprio sente a segurança de responder se o seu cliente perguntar, né, sobre as quantidades, sobre outra coisa importantíssima, ingredientes, trazer sempre os ingredientes de primeira qualidade, tudo de melhor para o seu cliente, que a gente não tem, gente, questão de concorrências, né, a gente concorre com a gente mesmo. Então, você sempre oferecer o seu melhor, o que você puder fazer melhor para o seu cliente. Fundamental, precificação. Isso é o que a gente sempre tem muita dúvida. Existem 500 planilhas aí disponíveis. A que eu utilizo não é uma planilha minha, já é uma planilha que eu adquiri também. Então, é por isso que eu não vou colocar para vocês aqui no curso, mas vou explanar bastante isso. E o mais importante de tudo, no meu ponto de vista, não é nem o que vocês estão vendo na questão do curso, de planilha, de precificação, é ter o meu suporte mesmo após a compra desse curso, que você já é meu aluno, por isso está aqui, né, no final desse módulo, mas essa questão importantíssima de ter acesso à minha pessoa, a qualquer hora, em qualquer momento, qualquer dúvida, você está produzindo, sentindo dúvida, claro, eu posso estar ocupada também com a confeitaria, mas eu vou sempre responder e não vou deixar vocês com dúvida. Eu acho que isso é o principal, você tem o seu suporte aqui, para você tirar qualquer dúvida. Então vamos falar um pouco sobre precificação. O que seria isso? Eu não tenho como eu passar o preço do meu bolo. Eu posso deixar para vocês a tabela do meu bolo, não tem problema, isso eu deixo. Posso pôr no final da apostila ali os valores que eu comercializo. Mas envolve muita coisa em tudo isso. Você tem que ver os ingredientes, quanto você pagou no seu leite condensado, quanto você pagou no seu creme de leite. Eu estou numa região que tudo é muito caro, provavelmente eu vou pagar mais caro que você. Se você produz na sua casa, se você produz num comércio como eu, quando é num comércio, na porta aberta, eu tenho a questão dos gastos de aluguel. Então eu tenho que embutir isso no valor do meu preço, do final do bolo. Água, luz, os custos fixos, os custos variáveis, isso é muito importante você fazer. Não deixe de fazer. Coloque na planilha quanto você passou no leite condensado, quanto que você pagou no pistache, quantos gramas você utilizou, a calda, contabilize cada coisa. Mas às vezes é uma grama de calda com pastas saborizantes, não importa. Tudo isso no final tem um custo. De uma em uma grama você gastou seu pote, que custa aí R$60 um pote de pasta saborizante. Então contabilize tudo, só pitadinha de sal. Não tem problema, aquela pitadinha de sal custou 2 centavos para você, mas contabilize. Porque esses 2 centavos no final do ano ele vai fazer a diferença. Então tenha certeza que você não está tendo prejuízo, você está tendo lucro. Então, utilizar ingredientes de qualidade, fundamental.
Puta, mas eu não tenho público para isso. Tem, gente. Tem. Quando as pessoas verem que você tem um produto de qualidade, diferenciado, você vai conquistar a sua clientela. Não baixe preço por causa de cliente, não deixe o cliente colocar preço nos seus produtos. Valorize o seu trabalho. A confeitaria hoje, ela é maravilhosa. Muitas pessoas vivem da confeitaria, cuidam da sua família através da confeitaria. Virou uma arte maravilhosa, que virou uma profissão, não tem mais aquela, faz confeitaria, mas trabalha mais uma coisa, não. Se valorize. Então a precificação é isso, coloque tudo no papel e veja no final quanto você gastou para produzir esse bolo. Contabilize tudo, a sua água, a sua luz, e aí você vai no mínimo, dos mínimos, eu vou fazer aquela regrinha bem básica para vocês, que não é correto, mas é o mínimo que você tem que fazer. Eu gastei R$40 neste bolo. Eu preciso, no mínimo, não gasta tudo isso, gente, eu tô dando um exemplo. Gastei R$40 nesse bolo. Você vai, no mínimo, multiplicar por 3. Então eu vou vender por R$120. Mas é uma conta que dá para sempre multiplicar por 4. Por que eu vou explicar? A primeira, você retorna o seu investimento. A segunda, você tem todos os seus encargos, né? Todos os seus gastos aí. A terceira é a sua mão de obra. Você tem que cobrar pela sua mão de obra, então você não vai retornar ela, é o seu tempo de serviço. E os custos variáveis, tem os variáveis, os fixos, a sua mão de obra e o custo do material. Isso é o correto para você contabilizar no mínimo. Então faça uma ficha técnica de todos os produtos, ponha o preço de todos os produtos e descubra quanto você gastou para fazer aquele bolo. Eu gastei 40, tá bom vender por 80, né? Não pense assim, tá horrível se vender por 80, você tá pagando para trabalhar. Tem que retornar custos fixos, variáveis, o gasto no bolo e a sua mão de obra. Você não trabalha de graça, você tem que embutir a sua mão de obra. Nossa, Luciano, mas aí fica difícil vender um produto. Não fica, gente, não fica. Valorize. A confeitaria tá aí, maravilhosa, todo mundo crescendo, todo mundo valorizando. O principal é se qualificar, trazer sabor, estética para o seu cliente, trazer um diferencial. É isso. Com todas as dúvidas que vocês tiverem, eu não quero, em hipótese nenhuma, que vocês fiquem com dúvidas. Eu tô aqui para ajudar, eu tô aqui para ver vocês crescerem, assim como eu cresci e realizei um sonho de abrir uma porta, né? Uma confeitaria maravilhosa, que não sei se vocês conhecem, mas se já não conhecem, vai no Instagram e dá uma olhada. Tem uma decoração maravilhosa, que é um diferencial também. Tem todo esse frescor e qualidade nos seus produtos, que isso é fundamental. Eu trouxe esse diferencial também. Aqui são bolos básicos de vitrine, mas você pode aí, quando o seu cliente pedir uma encomenda, você trazer vários tipos de decorações. Neste curso a gente fez, né, a questão de massas, recheios, os mini bolos. Eu estou dando todo o leque da questão de uma confeitaria para você iniciar aí. Quando você quer uma coisa mais elaborada, eu tenho também o meu curso de flores, que vai estar em anexo a esse, se você quiser adquirir, onde eu trago, sim, aí, todo um diferencial, toda uma estética. Um bolo bem elaborado, um bolo que pode ir para um casamento, um bolo para uma festa de 15 anos, mas aí eu trago as flores de açúcar, onde eu vou fazer a decoração de um bolo bem mais sofisticado. Mas aqui foi isso, espero que isso agregue muito para vocês, que vocês tenham muito sucesso, assim como eu tenho hoje. Por quê? Porque eu amo a confeitaria e o primeiro passo é você ter amor ao que você faz. Se você ama o que você faz, é sucesso garantido. Não tem como estar errado, gente. Tudo que a gente põe amor, dedicação e foco, a gente trabalha muito, né? Não tem como falar que a gente trabalha demais. Mas quando a gente trabalha com amor, com foco, tudo flui. Tudo tem dificuldade nessa vida? Tudo tem dificuldade nessa vida. Tudo é difícil iniciar? Claro, não importa a profissão. Mas aqui, ó, tá o primeiro passo para você ser aí uma confeiteira de sucesso, trazer assim, sabores incríveis, massas maravilhosas, recheios maravilhosos e sucesso aí para todo mundo. E o que precisar, temos a comunidade no Facebook ou até mesmo no meu WhatsApp, manda mensagem que eu vou estar sempre à disposição para ajudar vocês. Muito obrigado e até uma outra oportunidade.